atenção. Eu coloquei lá para vocês, na plataforma do Classroom, o material para vocês com o nosso decreto, com a alusão à Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, e coloquei também um outro documento que agora eu não me recordo. Enfim, isso que eu coloquei lá, o material, gente, não é nada demais não, tá? Vocês podem encontrar esse material de uma forma fácil, rápida, no tio Google ou no próprio Vadimeco, vocês têm lá esse material. Alguns alunos, antigamente, compravam muitas legislações internacionais. Eu tenho até aqui uma minha, até ali, é uma legislação internacional que ela é da Saraiva, a gente chama de Vadimeco Internacional, tem de outras editoras, tá? Mas principalmente a Saraiva, que ele só tem documentos e tratados internacionais. Mas, sinceramente, vocês não, hoje em dia, não tem mais a necessidade de você ter esse compêndio de legislações internacionais pela facilidade que a gente tem via online para essas normas internacionais. E o próprio Vadimeco já traz as normas internacionais mais relevantes, então não há necessidade de vocês gastarem dinheiro com isso. A não ser para o aluno que vai, não sei, prestar concurso para diplomata, que queira fazer relações internacionais. Fora isso, não tem necessidade de gastar dinheiro com esse tipo de legislação. Outrora, os alunos tinham aí essas legislações compactas só de direito internacional. Por que eu estou falando isso hoje? Porque hoje a gente vai falar um pouquinho da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, vamos falar muito mais dela na aula que vem, mais um pouco hoje sobre a questão que versa os tratados, e trazer um pouquinho do artigo 38, que versa lá no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que é a famosa CIJ, Corte Internacional de Justiça, tá bom? Então, hoje a gente vai capitular essa questão. Então, hoje a aula 2 é a aula que vai versar sobre fontes do direito internacional. Aula 2, fontes do direito internacional. Ah, doutores, uma outra coisa. Eu não vou mais fazer negócio de palavra-chave, não, porque pode acontecer, eu acho que por um percentual bem grande, que as nossas provas sejam presenciais. Então, eu não vou fazer vocês decorarem palavra-chave de cada aula, tá? Então, a nossa prova sendo presencial, não tem palavra-chave. E sendo também de forma online, a gente não... Acho que vocês não precisam mais disso, né? Vocês estão já ficando saturados, né? Doidos para ir embora. Então, mas isso não significa dizer que nós não teremos avaliação, tá? Eu acredito que, assim, tem uma grande chance da gente voltar presencial depois do carnaval. Eu estou, assim, com fé, crendo. Apesar que muita gente não está querendo, não, né? Vocês querem ficar no conforto do lado de vocês. Né, Alex? Então, eu acho que... Com certeza, professora. Melhor para estudar. Gasta até menos dinheiro com estacionamento. Engraçado, né? Alguns alunos... É engraçado a leitura que a gente faz dos alunos. Vocês já no 10º período... Vocês, nono período, esse ano vocês se formam, já vão para o 10º. Vocês, a maioria, se for fazer uma enquete, não deseja o retorno presencial, né? Engraçado. Mas se a gente for fazer uma enquete, eu não preciso nem fazer uma enquete, porque eu estava nas reuniões agora dos calouros. A maioria dos alunos de primeiro período, inclusive de direito, querem aula presencial. Os alunos da veterinária... Engraçado isso, né? Não, deixa eles presencial. Professora, boa noite. Boa noite. É porque eles estão emocionados ainda, eles estão começando. Deixa eles nessa emoção. A gente só quer terminar na paz, entendeu? A gente está aqui dentro de casa estudando, deitadinho, entendeu? Não gasta dinheiro de combustível, com estacionamento. Aí a gente descobriu esse lado bom da vida. Ah, entendi, Luana. Adorei esse seu discurso. Mas é isso, professora. É isso, a gente gosta de ficar no nosso conforto.
Aí eu digito, a senhora vai falando, eu vou digitando, vou fazendo, não gasto minha munheca. Nada muda, né, Luana? Oi? No final das contas, nada muda, né? A gente aprende. É tudo se adapta. O ser humano se adapta a tudo. Então é porque eles estão assim, novos, então estão com aquele gás, com aquele vigor, né? Do começo, né? É isso. Entende? É isso. Eu acho que é isso, né? O pessoal está empolgado, cheio de sonhos. No início da faculdade, todo mundo quer ser juiz, no final só quer se formar. É verdade. Mas engraçado, vários professores querem voltar presencial. Eu sou uma delas. Para gastar dinheiro de combustível, gastar dinheiro. De estacionamento não, mas de combustível sim, né? Apesar que eu agora, para mim, estou sempre na faculdade, então não tem essa. Já está quase morando lá, né, professora? Já estou quase morando lá. Pois é. A senhora podia liberar uma vaga de estacionamento lá, hein, professora? Aí ficava tranquilo. É isso aí. Bom, vamos. Falar nisso, Luana, já que a gente está nesse papo aqui de vocês já estão cansados e tal, eu quero saber uma coisa, gente. E aí, eu vou ser bem democrática, mas eu vou pedir aí a representatividade da representante sobre o seguinte: eu quero saber se sexta-feira de carnaval eu vou dar aula aqui com 2, 3 alunos, ou se o que vocês vão fazer, decidir. Eu queria muito saber sobre isso. Pode ser fantasiado, tomando uma brama, professor? Eu posso assistir aula com uma cervejinha do lado. Esse aí eu garanto. Professora, se eu não estiver em serviço, eu vou estar assistindo aula. Eu também vou, de qualquer forma. Com ou sem cerveja. Então, sexta-feira, às 19 horas, eu posso contar com vocês aqui, né? Pode. Não, eu sou cara, eu não vou... Com certeza. Então, tá bom. Só queria saber isso, fantasiado ou não, só não bebam muito, tá? Que é para vocês conseguirem ainda ter o discernimento de entender a aula, tá bom? Então, a cervejinha do lado, Luana, só uma latinha para você entender alguma coisa, tá bom? Então, combinado, gente. Beleza. Então, vamos hoje, fontes do direito internacional público. E aí, vamos chamar a atenção, primeiro, para uma coisa muito óbvia. O que é fonte? Fonte do direito. A fonte é o local, o nascedouro de uma norma, de uma lei. E, a partir daí, o legislador, com essa fonte, uma vez feita, realizada, o julgador tem aí um instrumento para a utilização da aplicação do direito. Então, eu tenho essa ideia de fonte no direito interno. Vocês lá em introdução ao estudo do direito, vocês tiveram introdução ao estudo do direito? Tiveram, né? Sim, com a Daí. Foi Sim. com a Daí? Sim. A turma, o povo da manhã a gente veio com o Gerson. Não, Olha, professora, gente, eu vou te tivemos com falar. Gerson. A Daí, o professor, Tirou o onda. cara bom. Quem teve aula com ele foi quem de vocês que tiveram a oportunidade de ter aula com a Daí, eu deixo aqui, assim, conseguindo para vocês que vocês tiveram aula com um dos melhores professores que eu já conheci. Verdade. Saudades. Ele se aposentou, professora? Não, na verdade, o Adair, ele saiu da nossa instituição, né? E eu acredito que agora ele já esteja aposentado. Foram muitos anos de magistério, né? Ele já está aposentado pelo tribunal. Mas, além de ser um grande professor, que eu sempre, assim, acho que ele foi já uma grande fonte de inspiração, ele é um grande ser humano. Então, eu, assim, fico aplaudindo o Adair de pé a todo momento, porque ele sempre foi um grande ser humano e um grande professor. Então, quem teve oportunidade de ter aula com ele, sinta-se... Ele vai entrar com recurso, professora. Voltar agora ao caso da SAPEC da Bengala, aí, dos 75. Ele vai recorrer. Então, assim, sintam-se assim, privilegiados, quem teve a oportunidade de ter aula com a Adair. Por que eu falei isso? No direito interno, Alex pode me responder,
ou o Robson, a Luana, quem está aí, me responde, gente, no direito interno, me dá um exemplo, ou melhor, exemplos de fontes do direito. A lei, os costumes, jurisprudência, doutrina. Exato, Luana. Mas dentre essas fontes que a Luana citou, eu vou também estacionar para 2 eixos. As fontes imediatas e as fontes mediatas. Então, exemplo, a lei é uma fonte imediata, de aplicação imediata. Quando a Luana falou as fontes como jurisprudência, doutrina, nós temos outras fontes como analogia, hermenêutica, né? Vocês estudaram essas fontes. Então, são fontes nas quais, como eu falei, o julgador vai se utilizar um instrumento, um mecanismo da aplicação do direito. E aí eu pergunto, doutores, essas mesmas fontes, essa mesma ideia das fontes no direito nacional, no ordenamento jurídico interno, eu posso também utilizar a mesma ideia, na mesma linha, na fonte do direito internacional público, nas fontes do direito internacional público? Sim ou não? Eu acredito que não. Eu acredito Eu que creio sim, que né? não. Porque Porque o cada direito país tem sua internacional legislação, tem tem a sua Constituição, isso, e ela é e são as abrangente, né? convenções, né? Eu acho que o direito internacional tem muitas convenções, tratados internacionais. Então, lá o objeto é diferente. É igual e diferente. Tem umas semelhanças e tem umas... É isso aí, Luana. É igual e diferente. Gostei, é igual e diferente. É isso mesmo. É metade igual, metade Na diferente. prova, considerem, professor. Vou lançar assim. Mas é isso aí, é por aí. Metade igual, metade diferente. Então, por que isso, gente? Que a gente está aqui brincando metade igual, metade diferente, mas é mais ou menos por aí. Porque, Luana, você está parecendo um fantasma para mim. Uma hora tu aparece, uma hora você desaparece. Ela deve estar tomando uma cerveja, professor. Ela joga a cadeira para trás, aí some. Parece fantasma. Isso aí é mistério. Uma hora De aula se e integra, uma hora me integra, uma hora desintegra. É um mistério. Eu não sei. Isso é mistério. O mistério da invisibilidade. Não sei isso, Luana. Tá? Eu tô ficando arrepiada aqui. Ela tá testando para sexta-feira, professor. Quando tiver com a latinha na mão, só chegar para trás, ela some. Chega para frente, aparece. Então, quando a Luana falou metade... eu nem até esqueci o que você falou. Metade igual, metade diferente, né, Luana? Então, mas é mais ou menos isso mesmo. Por quê, gente? Porque quando a gente fala dessas fontes, no direito internacional, eu tenho as fontes também primárias e as chamadas fontes secundárias. As fontes primárias, elas estão lá no artigo 38 da Corte Internacional de Justiça. Então, eu posso dizer que o tratado, que os princípios, que o costume são fontes imediatas. Olha que interessante quando a Luana falou metade igual, metade diferente. No direito nacional, no ordenamento jurídico interno, o costume é uma fonte primária ou secundária? Alguém fala aí para mim. Secundária. Isso, secundária. Já no direito internacional, os costumes são fontes primárias. Então, a gente vê que, exemplo, princípios são fontes primárias no direito internacional público. Então, doutores, muito embora nós tenhamos as fontes também, que são tipos de instrumentos, de mecanismos, no direito internacional a gente tem. A diferença é que no direito internacional as fontes primárias são os tratados internacionais, são os princípios e são os costumes internacionais. E como fontes secundárias, aí nós temos a doutrina, aí como a Luana falou, metade igual. A doutrina, nós temos a jurisprudência, só que percebam o seguinte, como fonte secundária,
a exemplo do que eu acabei de falar, de jurisprudência, doutrina, eu não posso usar a doutrina do Rezec. Porque o Rezec é um autor, é um doutrinador, muito embora tenha muita notoriedade internacional, o Rezec, ele é um doutrinador brasileiro de direito internacional. Eu não posso usar o Rezec para me fazer de doutrina fonte internacional. Essa doutrina ela tem que ser reconhecida internacionalmente. Não somente por um estado ou por alguns estados, mas pela grande maioria dos mais de 192 países que compõem as Nações Unidas. Então, é importante a gente observar que tanto a doutrina quanto a jurisprudência precisam ter notoriedade internacional. Então, eu não posso pegar a jurisprudência, por exemplo, baseada no entendimento do STJ e aplicar internacionalmente por alguma corte ou algum tribunal internacional. Eu preciso que essas jurisprudências saiam de cortes internacionais para que elas tenham aí o reconhecimento e a materialidade internacional, ok? Então, dentro desse ideário, nós trazemos as fontes do direito internacional para cá. Então, mais uma vez falando, nós temos fontes primárias e fontes secundárias. As fontes primárias, eu vou ter tratados internacionais, eu vou ter os princípios gerais do direito e eu vou ter os costumes internacionais. E como fontes secundárias, ou chamadas por alguns doutrinadores de fontes auxiliares, eu vou ter as doutrinas, eu vou ter a jurisprudência, tá bom? Contudo, a gente tem que lembrar que precisam ser reconhecidas internacionalmente e não no campo interno de cada estado, ok? Então, é importante a gente lembrar. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que eu falei isso na aula passada e eu volto a falar aqui. Quando eu falo tratado, doutores, leiam tratados de forma lato sensu. Tratados internacionais podem ser chamados de convenções, pactos, cartas, protocolos, diversos tipos de documentos que são espécies do gênero tratado. O mais importante vocês entenderem é que essas fontes elas estão lá no artigo 38 da Corte Internacional de Justiça e na aula que vem, na matéria de DIP e DIPRE, nós vamos falar sobre os tratados, como eu inicio um tratado e como eu finalizo. Nós temos etapas até ele entrar no ordenamento jurídico, que é a chamada internalização dos tratados internacionais em cada ordenamento jurídico interno, tá bom? Então, vamos começar a digitar aí, Luana, no seu conforto do seu lar, a aula de hoje, que vai versar sobre fontes do direito internacional público, tá bom? Então, vamos lá. Vou falar agora o primeiro parágrafo, tá bom? Vamos escrever o seguinte: a expressão fonte nos remete à ideia, a expressão fonte remete à ideia de local de origem. Coloca entre aspas, local de origem. Ou seja, estudamos no DIP, DIP, né? É a nossa sigla, Direito Internacional Público. Estudamos no DIP, DIP, a origem da fundamentação jurídica, das questões internacionais.
internacionais. Inicialmente, ponto continuativo. Inicialmente, podemos classificar em fontes materiais e formais. Fontes materiais e fontes formais. Vou abrir um parêntese agora. Quando eu digo, lá no parágrafo 3º do artigo 5º, que os tratados que versarem sobre direitos humanos e tiverem o mesmo quórum das emendas constitucionais, terão a natureza jurídica das emendas constitucionais. Então, no bloco de constitucionalidade, eu terei os tratados de direitos humanos lá no bloco de constitucionalidade, no ápice, junto com a Constituição. Então, abaixo da Constituição, os tratados internacionais. Então, eu tenho um conjunto do bloco de constitucionalidade, os tratados participando desse bloco. Pergunto a vocês, quando a Constituição, quando o legislador fala que se tiver matéria de direitos humanos esse tratado, e ele tiver o mesmo quórum de uma emenda constitucional, ele terá status de emenda? O que é fonte aí material e o que eu posso chamar de fonte formal na leitura do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição? E aí? Eu não entendi. Formalmente é um tratado, materialmente é Constituição também, né? É isso? Materialmente, é a substância que a norma carrega. Formalmente, é o processo, o caminho, o procedimento legislativo que aquela norma tem de bagagem. Então, eu preciso entender que a norma, ela tem que ser construída por um processo. Então, para eu chegar na forma de caneta, essa caneta passou por um procedimento de fabricação. Para eu chegar na forma do vadimeco, ele passou por uma fabricação. Ele passou por um procedimento. Assim, a norma também é da mesma forma. Então, a norma, ela vai carregar consigo tanto a sua matéria, a sua substância, que é aquilo que ela integra, como ela também tem a forma. Então, quando eu digo que a caneta passou por um processo de fabricação para ela chegar a essa forma, eu também vou dizer que essa caneta ela tem uma matéria, que é a tinta que tem dentro dela. Então, quando eu falo que o Tratado de Direitos Humanos, para que ele tenha a forma de emenda constitucional, ele tem que ter matéria, então isso é a substância. Tratado de Direitos Humanos, o que é a matéria? Direitos humanos. O que é a forma? O mesmo quórum de uma emenda constitucional, ou seja, a fabricação, o procedimento, o caminho legislativo que esse tratado tem que percorrer para que ele tenha natureza jurídica de status de emenda constitucional, que é a mesma forma. Então, quando eu falo de fontes, eu também vou me servir da mesma ideia. Fontes materiais e fontes formais. E aí, dentro desse aspecto, eu vou utilizar os tratados internacionais. E aí eu pergunto, replico a pergunta para vocês, doutores. Nós temos somente tratados internacionais que tenham matéria de direitos humanos, sim ou não? Não. Não. Perfeito. Não. A resposta é rápida. Não. Nós temos de uma diversidade de tratados. Não sei quantos mil tratados. Isso a gente está falando a nível de ordenamento jurídico interno. Então, a gente tem
tratados que versam sobre matéria de direitos humanos e nós temos tratados que versam sobre uma diversidade de matérias. Matéria econômica, matéria cultural, matéria ambiental, uma diversidade. Por isso que vai depender da matéria para que aí, Alex, tenha a mesma forma, a mesma essência de Constituição. Falar em Alex, bom para você, um exemplo agora, um acontecimento muito odierno para o teu trabalho de TCC, a questão lá da nacional brasileira que está lá na Tailândia, né? Mais um nacional lá fazendo vergonha com drogas e morrendo de medo que vai para o corredor da morte. Vai ser isso é polêmico, professora. Ainda bem que na Tailândia é permitido, professora. E ela sabia. Ela foi levar uma maletinha droga, tá pensando que isso aqui é Brasil, né, gente? Mas ela falou que foi o Tinder, professora. Arrumou um namorado no Tinder e botou ela no avião. Show, pô. A gente sempre tem a desculpa para fazer o errado, né? Nunca para fazer o certo, né? Tá certo? Mas agora ela vai ver o que é conhecer alguém no Tinder. Acho muito difícil Itamaraty conseguir. Professora, eu tenho certeza que o Bolsonaro vai fazer esse pedido em rede nacional aí para poder libertá-la. Você acha? Eu não acho, não. Ao contrário. Não sei. Acho que não. A Dilma também pediu por um brasileiro aí. A Dilma não conseguiu. E ele foi para o corredor da morte. Exatamente. Nós falamos isso. Agora as coisas não acabam em pizza, não. O general da Tailândia falou que assim que a Dilma conseguisse estocar vento, ele liberava, mas a Dilma não conseguiu estocar vento depois daquele discurso. Então, assim, é interessante a gente sempre estar por dentro desse cenário internacional, que a gente vai vendo cada vez mais o direito internacional mais pertinho da gente, né? Outra coisa importante que está acontecendo no cenário internacional é a questão da Rússia, né? Então, a Rússia, agora com essa questão, né, gente? Nós vamos estudar isso mais adiante sobre o Conselho de Segurança da ONU. E nós temos 5 estados que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, que são estados fixos, que são os estados que têm direito a voto. E nós temos os outros, voto e veto. E nós temos os outros 10 estados que compõem, fazem um total de 15, dentre eles, agora a cadeira rodou para o Brasil, que essa cadeira ela fica rodando dentre esses estados. E o Brasil agora está fazendo parte do Conselho de Segurança da ONU. Então, olha que interessante. Então, é o tempo todo a gente visualizando agora o direito internacional. E eu acho que essa questão da Rússia aí, né, gente, ainda vai dar muito pano para manga. Eu estou muito temerosa. É um país bélico. Estou muito temerosa que possa acontecer. Oi, Mari? A Rússia é um país altamente bélico. Altamente. E o Putin é um ditador. Essa situação aí da Ucrânia já vem se arrastando há muitos anos. É uma situação estratégica, como a Coreia do Norte. Eles não vão abrir mão desse domínio que a Rússia ainda tem sobre a Ucrânia. Sim, eu estou muito temerosa pelo seguinte, Mara, além da Rússia ser um país altamente bélico, os Estados Unidos é um dos países que compõem os 5 estados do Conselho de Segurança da ONU, que também é um país altamente bélico. Mas os Estados Unidos, eles sabem exatamente qual é a estatura deles. Entendeu? Um confronto direto dos Estados Unidos com a Rússia ou com a China não vai dar boa coisa, não. Então, é isso que eu estou falando. Eu estou muito temerosa justamente por isso. Porque isso respinga, né, gente? Já respingou porque as bolsas pelo mundo inteiro já despencaram. Exatamente. Entendeu? Eles já configuraram a economia que já vinha capengando, agora explodiu, porque o petróleo está lá na Lua. Exatamente. Então, eu estou acompanhando tudo naquela Globo, mas é uma Globo diferente, não é essa comum, não. Globo News. Aham, né? Globo Eles Lixo, estão dando não, né? todos os detalhes. Quem levantou a mão? Fala para mim.
Fabiano. Sou eu, professora, fui eu. Eu tô acompanhando também isso aí. Eu acho que foi igual a Mara tá falando aí. Eu acho que não vai ter guerra bélica, não. Vai ser mais a parte econômica. Isso daí tudo é estratégico. Mas olha só, é isso mesmo, Fabiano. Você está certo. Porque se os Estados Unidos e a Rússia entrar em conflito, porra, a Rússia acaba com o mundo. A Rússia é uma que tem um poderio bélico de armas nucleares maiores que tem, e eu acho que isso daí tudo depois da pandemia vai atingir todo o globo terrestre, e foi o que a Mara falou. As bolsas estão caindo e vai ser mais econômico do que bélico. Eu não sei se vai ser só econômico, não, meu amigo. Mas olha só, gente, a Rússia está posicionada com todo o arsenal de guerra dela, inclusive o próprio exército. A minha temeridade não é só a questão bélica, mas é a questão das relações internacionais que respingam em todos os estados. Isso é a minha temeridade. E mais, só coadunando com o que a Mara falou, com o Fabiano falou, nós estamos vindo de 2 anos de uma pandemia que assolou todas as nações e que muitas pessoas em todas as nações tiveram a sua qualidade econômica diminuída, o seu quantitativo financeiro diminuído. Isso não foi só no Brasil, não, gente. Para todo mundo. O globo inteiro já vinha sofrendo com a questão econômica, desde o fenômeno da globalização, essa questão da 4ª Revolução Industrial, da realidade líquida, dessa mudança brusca na configuração social, política, econômica do mundo inteiro. Né? Já vínhamos sofrendo isso. Você vê que havia uma tensão entre Brasil e China, aí depois a Grécia quebrou, ficou mal das pernas, entendeu? Aquele grupo da União Europeia está em efervescência, o próprio Mercosul, sim, com a saída, com a suspensão da Venezuela. Isso só se agravou, e drasticamente. A Itália foi assolada de uma maneira terrível, né? O mundo inteiro, mas, quer dizer, não sei, a Rússia já vem prometendo essa confusão aí com os Estados Unidos há muito tempo. Você veja que a Coreia ficou dividida. Metade é apoiada pela Rússia, metade pelos Estados Unidos. Entendeu? Essa tensão, lembra daquele período da Guerra Fria, da década de 80 e tal? Ele se desconfigurou para um outro tipo de relação tensa, mas que permanece até hoje. A União Soviética se desfez politicamente, né, entre aspas, caiu o comunismo, entre aspas, que ainda há alguns resquícios. Mas a tensão política, econômica, social entre essas nações grandes, a Rússia e os Estados Unidos, permanecem. Os Estados Unidos não querem perder a hegemonia mundial nunca. Então, gente, colaborando com essas falas de vocês, aqui com a participação de vocês, vocês vejam que o direito internacional está cada vez mais próximo. O Alex está fazendo um TCC que é direito internacional puro, é constitucional, mas é também internacional. Então, o tempo todo a gente vendo direito internacional muito próximo da gente. Vamos colocar algumas coisas aí? Vamos lá. Continuando, só que a gente vai fazer um outro parágrafo. Nós vamos colocar o seguinte. O ponto de partida do estudo das fontes é o artigo 38, do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. A famosa CIJ, né, gente? A famosa CIJ.
Artigo 38 da CIJ. Ponto continuativo. Estabelece o artigo 38, as seguintes fontes primárias. Dois pontos. Vamos lá. Tratados internacionais, costumes internacionais, e princípios gerais do direito. Vou repetir. Tratados, costumes internacionais e princípios gerais do direito. Essas são as fontes primárias. Coloquem na outra linha as fontes secundárias. Ou auxiliares. Doutrina e jurisprudências. Doutrinas, jurisprudências internacionais, tá? Doutrina e jurisprudências internacionais. Alguns autores também, tá, gente? Vocês vão ver que podem dizer que são fontes também de aplicação, alguns pareceres internacionais, mas isso depende muito de cada doutrinador. A gente tem que se basear principalmente nas fontes primárias. Quero chamar a atenção para uma coisa. O costume no direito interno, ele é uma fonte de direito. Me dá exemplo alguém aqui de um costume de aplicação, costume no Brasil, que o... Fala. Costume, professora? Isso, Luana. Tá. Mas alguma coisa... acho que não é bom esse exemplo, não, professora. Acho que não é bom, não. Costume internacional? Vamos lá, então vou lá, professora. Tomei coragem. Casas de prostituição são um costume, apesar de serem ilegais, né? Mas ali a lei proíbe que elas existam, certo? Mas de uma forma é um costume que elas existem em todas as esquinas aqui em Campo Grande. Não, é proibido explorar, Luana. Explorar é proibido. Mas aí tem exploração. Se a menina cobrar Já sozinha, não. Já não é uma coisa que choca mais a sociedade. Mas olha só, as casas de prostituição, se a gente fala de casa de prostituição, tem essa exploração, tá, Luana? Gostou, né, Alex? O Alex Olha gostou. lá, ele já caiu da cadeira. Onde é que a Luana tava com a cabeça para vir com esse exemplo aí, cara? Não, mas o que ela falou tem uma lógica. Mas olha aqui, a gente vai esbarrar, sem dúvida nenhuma, no direito penal, tá? Assim como, por exemplo, quando a gente fala das contravenções. As contravenções e o que a gente chama de crimes, né? Que, na verdade, o crime é uma espécie, contravenção e crime é uma espécie de infração penal. Então, infração penal é o gênero, crime e contravenção penal são espécies do gênero infração penal. As pessoas também têm essa ideia, como, por exemplo, que a Luana falou bem, apesar de existir, é proibido, como o jogo do bicho. Então, a pessoa acha que jogo do bicho, o jogo do bicho é um costume. Não. Nós temos a lei de contravenção penal, que o jogo do bicho se enquadra na lei de contravenção penal. Então, o costume, a gente ainda não pode dizer
que seriam esses exemplos, Luana. Por quê? Porque eles são tipificados pela norma. Eles levam consigo a ilicitude. Eles levam consigo a tipificação. Então, muito embora a gente usualmente já possa aderir como costume, mas eles ainda estão na norma. Mas o que a gente pode dar de exemplo de costume interno seria, sabe o quê? Fila. Está descrito em alguma norma que o Alex tem que entrar na fila de banco? E pior ainda, ficar 40 minutos, 1h30 na fila. Aí tem consignado. Olha só, fila é um exemplo. A gente só entra numa fila por uma questão de ordem, educação, de ordem, né? Por isso. Mas não há, e é claro, né, gente, de temor também. Se o Alex estiver numa fila do INSS, o pessoal desde madrugada lá para fazer uma perícia, o Alex chega, lindo e maravilhoso, às 9 horas da manhã e passa dizendo, olha, não existe legislação aqui no Brasil que tipifique costume como ilícito, tá? Estou entrando. Ele vai ser simplesmente apedrejado, né? Então, há também o temor. Além da educação, há o temor. A pessoa tem um temor, né, gente? Que entrou na fila, você passou a fila de alguém, você pode sair com uma lesão corporal grave. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Pegando esse gancho do direito interno, qual o exemplo que eu posso dar de costume internacional? O mesmo exemplo de um costume interno? Não. O costume internacional, ele precisa ser reconhecido internacionalmente. Quer ver um costume internacional que é reconhecido internacionalmente? Imunidade estatal. Olha aí, Alex, para o teu TCC. Se lá na Tailândia o crime de tráfico de drogas é sancionado com pena de morte, isso é uma questão de soberania do Estado tailandês. E aí, o que eu estou dizendo com isso? Que eu preciso reconhecer o costume como uma norma internacional, melhor dizendo, não como norma, né, gente? Me perdoe. Não como norma, mas como algo que tenha reconhecimento não num único Estado, mas de forma internacional. Então, por que eu falei isso? Porque a Tailândia tem imunidade. Imunidade por quê? Porque ela tem soberania. Soberania. Exatamente. Então, quando a gente fala que os Estados têm imunidade, tem aquela chamada inviolabilidade. Você não pode violar, por exemplo, uma embaixada. Isso é um costume internacional que passou a ser definido justamente nas relações diplomáticas. Você veja bem que a situação lá dos talibãs, eles fazem atrocidades contra a vida. E nenhuma nação do mundo entra no Afeganistão para confrontá-los. Por causa da soberania. Exatamente, Marta. Exatamente. Então, esse elemento de soberania, no TCC do Alex, eu acho que vai ser muito falado. Porque a soberania... Não, professor, pelo amor de Deus, vai devagar. O TCC está quase no final já, esquece isso. É muita coisa para escrever. Que a soberania é um elemento crucial quando a gente fala da extradição, por exemplo. Quando a Mara falou... Quando que uma mulher aqui no Brasil que cometa adultério é apedrejada em praça pública? Ia faltar pedra, né, gente? Misericórdia. Ia faltar pedra. Mas Se fosse homem, eles iam ser extintos. Mas em países islâmicos, isso é uma questão interna deles. Então, é a soberania falando mais alto aí. Tá bom? Então, para a gente poder falar agora de cada fonte, vamos colocar a primeira fonte aí, tratados. Primeira fonte, tratados.
Vamos lá. É um gênero que trata de diversas matérias por meio de um instrumento, que pode ser multilateral, melhor dizendo, para ficar em ordem, pode ser bilateral ou multilateral. Bilateral ou multilateral. Então, olha só, eu posso ter um tratado somente entre 2 países, ou eu posso ter um tratado com diversos países signatários. E nós vamos ver na próxima aula que nós temos também os chamados países com adesão, ou seja, são os países que aderem a esse tratado depois dele já estar pronto. Então, nós temos os países signatários, que são os primeiros que estão ali envoltos tanto na parte primária do tratado, que é a aceitação, na parte negocial, nós temos aí os primeiros, ou seja, aqueles que inauguram o tratado. E nós temos também os países que aderem a esse tratado, ou seja, eles chegam depois. São os países de adesão. Então, nós podemos ter tratados bilaterais, somente com 2 países, e nós temos também tratados multilaterais, tá bom? Ainda em tratados, vamos botar um ponto continuativo aí. Segundo a Convenção de Viena, sobre o direito dos tratados, Convenção de Viena sobre o direito dos tratados. Elaborado sob os auspícios, da ONU, em 1969, é composto pelo conjunto de normas imperativas, aceitas e reconhecidas, pela comunidade de estados, como um todo, Aliás, a nomenclatura mais correta não seria nem a gente falar comunidade. A Flávia Machado, ela fala comunidade no livro dela, mas seria certo falar sociedade, tá? Porque a gente já falou lá a diferença entre comunidade e sociedade. Então, de uma forma jurídica mais correta, internacionalmente falando, seria sociedade, tá bom? A próxima fonte primária, coloquem aí, costume internacional.
antes da gente escrever, vou fazer uma pergunta para vocês. Internacionalmente dizendo, eu posso dizer que um costume internacional é hierarquicamente inferior a um tratado internacional? Sim ou não? Quem quer responder? Inferior a um tratado? Eu acho que eles estão equiparados. A palavra clássica do direito, professora. Depende. Alex, você tá parecendo aquele professor de direito consumidor, Renato, que fala muito isso. Palavra clássica, depende. Adoro isso, quando o pessoal fala. É a melhor forma de sair da tangente. Por aí, um costume internacional e um tratado não assinado, ratificado pelo Brasil, vale a mesma coisa para a gente, nada. Falando de questões de fonte. Tu tá parecendo Rolando Lero. Olha Eu só. ia falar isso, mas fiquei quieta. Olha só. Quando a gente fala de hierarquia de fontes no direito internacional, não estou falando direito nacional não, tá, gente? Esquece nosso ordenamento jurídico interno. Estou falando direito internacional. Quando eu falei para vocês que os tratados, os costumes e os princípios são fontes primárias, eu não tenho hierarquia entre costume e tratados. O Rezec, que é um dos maiores doutrinadores, tá? O Cansado Trindade também, que é um dos maiores doutrinadores brasileiros de direito internacional, reconhecido internacionalmente, porque também ocuparam cadeiras internacionais. O Rezec vai dizer, olha, não tem hierarquia entre costume e tratado. O que há aí eu volto a falar na materialidade, há uma diferença na tratativa da matéria. Não que haja uma hierarquia na formalidade deles no que diz respeito ao direito internacional como fonte, mas sim uma diferença na matéria que vai ser carregada por essa fonte. Aí, isso sim pode fazer a diferença, não como fonte hierárquica. Então, eu não tenho hierarquia, mas eu tenho sim um conteúdo que essa fonte carrega que vai fazer a diferença, tá bom? Então, vamos lá. Costume internacional. Não se pode confundir a posição, não se pode confundir a posição ocupada pelo costume internacional com a fonte ocupada pelo costume no direito brasileiro. Ocupada pelo costume no direito brasileiro. Porque, olha só, doutores, uma questão de prova, por exemplo, se eu falo de costume internacional, é fonte primária. Se eu falo de costume no direito brasileiro, ou seja, no direito interno, é fonte secundária. Então, cuidado para não confundir essas fontes na hora da gente organizar os ordenamentos. Numa ordem internacional, o costume é uma fonte primária. Numa ordem interna, costume é a fonte secundária. Cuidado, tá? Vamos lá. Ponto continuativo. É importante que os costumes internacionais sejam reconhecidos
universalmente. Porém, há a hipótese de um costume internacional ser reconhecido. Professora, desculpa, pode repetir novamente? Posso. Eu falei que há, porém, não é isso? Ou há... Você parou onde? Só para eu poder retomar a minha ideia aqui. Universalmente, porém, a hipótese... Isso, porém, há a hipótese de um costume internacional, ser reconhecido com abrangência regional. O que seria isso? A hipótese de um costume ser reconhecido, por exemplo, na América Latina, em povos da América Latina, ou ser reconhecido um costume internacional em povos da Europa, tá? Então, isso aí pode também ser em âmbito regional e ser aplicado nessas comunidades que a gente fez a diferenciação entre comunidade e sociedade internacional. Vamos agora para a última fonte. Professora. Oi, quem está falando comigo? Dessa forma... Quem está falando comigo? É porque quando não levanta a mão não tem como ver aqui. Quem está falando comigo? Fala. Mas olhando dessa forma, o costume não vai ter hierarquia no tratado, porque o tratado só existe se ele não ferir o costume daquele país. Não é isso. Quem falou? Quem foi que falou, gente? Cristiano. Tá, Cristiano, olha só, Cristiano. Por isso que eu falei. Não há hierarquia no que tange à fonte. A fonte não tem hierarquia. O que pode haver hierarquia é na materialidade que essa fonte carrega. Então, Cristiano, se eu estiver falando de um tratado internacional que verse sobre direitos humanos, a matéria, a substância, ela é de importância, ela é relevante. Agora, se eu estiver falando de um costume que trata, por exemplo, de um costume ambiental, de um costume... Aí, é claro que a gente vai observar a matéria. Quer ver um exemplo, Cristiano, que vai dirimir a nossa, de repente, inquietação? Olha aqui. Lembra que eu falei do Pacto São José da Costa Rica, no que diz respeito ao depositário infiel? Nós não temos mais prisão civil por depositário infiel. Mas nós somos signatários do Pacto São José da Costa Rica, que é anterior, foi assinado anteriormente à emenda constitucional de dezembro de 2004, 45 de dezembro de 2004. Portanto, o Pacto São José da Costa Rica, mesmo não tendo a forma, lembra lá a fábrica, o procedimento, mesmo não tendo a forma de uma emenda constitucional, pela tamanha relevância da matéria, ele se tornou tão importante que o Supremo diz, olha, não tem mais prisão civil por depositário infiel e agora a essência do nosso pacto, por ter matéria, mas não ter forma, mas o mais importante é ter matéria. Se a matéria é de direitos humanos, vamos esquecer a forma agora, em razão da matéria de direitos humanos? Vamos dar, então, o status de supranacionalidade. Desculpa, gente. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar,
quando a gente fala da questão dessa hierarquia da forma. Não tem hierarquia de forma. O que pode haver é a importância maior quando ele carrega a bagagem da matéria. Tá bom, Cristiano? Beleza, obrigado, professor. Entendi. Eu ia agora para os princípios, né? Para a gente fechar. Princípios, coloquem aí. Princípios. De acordo com o professor, Hildebrando Accioli. Hildebrando com H. Vocês já devem ter ouvido falar dele, é um importante doutrinador brasileiro também. Além do Rezeque, do Cansado Trindade, que eu falei para vocês, e o Hildebrando também. Ele foi um dos brasileiros que ajudou no Estatuto. Hildebrando Accioli, tá, gente? O Accioli é com 2C, 2 Cs. Accioli com 2 Cs e Y no final. Hildebrando Accioli, que ele ajudou a elaborar o projeto do Estatuto da CIJ, tá? Os princípios gerais do direito seriam aqueles, os princípios gerais do direito seriam aqueles. Vou repetir, tá? Professor Hildebrando Accioli. Desculpa, você pode repetir? Posso. Conseguiu escrever o professor Hildebrando Accioli? Sim, os princípios gerais do direito seriam aqueles... Seriam aqueles, exatamente. Seriam aqueles aceitos pelos estados. Em seus respectivos ordenamentos internos. Em seus respectivos ordenamentos internos. Doutores, eu não sei se foi a Luana, eu acho que foi a Luana na aula passada, que leu o artigo 4º, foi a Luana que leu. O artigo 4º da Constituição, onde ela leu os princípios da Constituição, e lá no parágrafo único do artigo 4º, estava relacionado à América Latina. Lembram do artigo 4º da Constituição, que ele vai falar sobre os princípios? Sim. No artigo 1º nós temos lá os fundamentos, no 3º os objetivos, e no 4º nós temos os princípios. Oi? Os princípios das relações internacionais. Isso, muito bem. Os princípios das relações internacionais, lá no artigo 4º da Constituição, são os princípios, eu falei isso com vocês, comentei isso, são os princípios que coadunam com os princípios internacionais. Então, quando a gente fala de princípios internacionais, são princípios também que vão estar refletidos nas normas internas, nos ordenamentos jurídicos internos de cada Estado. Por isso, eles são reconhecidos internacionalmente. E não é à toa que nós carregamos esses princípios na nossa Carta Constitucional. Tá bom? Então, essas são as principais fontes primárias, as fontes primárias do direito internacional. Os tratados, os costumes e os princípios. Ok, doutores? Sim. Então, nós vamos, por hoje, findar a nossa aula. Na sexta-feira eu espero todo mundo aqui. Pode ser fantasiado, só não vem mascarado, tá bom? Luana, pode tomar tua cervejinha, só não toma a nível de não entender mais o que você está escrevendo, o que você está ouvindo. Relaxa, professora, tudo sob controle.
Meus queridos, até sexta-feira, tá bom? Fiquem com Deus. Uma boa Tá noite bom. pra Tchau, vocês. tchau. Bom Boa noite. descanso. Boa noite. Até, boa noite. Um beijo no Tchau, boa coração. noite. Professora, Boa beijo, noite. professora. Beijão. Fica com Beijo. Deus. Beijo. Até. Boa noite, professor.